Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Comissão de Trabalhadores, nas pessoas que os representam, e gostaria uma primeira pergunta, pegando no fim da sua intervenção, que tem a ver com os recursos próprios, em particular do Gabinete Jurídico, e pedia-lhe que me dissesse, ou que nos dissesse, quantas vezes interagiu com a senhora doutora Stephanie Sá Silva em matéria jurídica da TAP? Nenhuma. Eu explico porquê. Eu tenho uma explicação. É porque a doutora Stephanie Sá Silva estava no contencioso e a Comissão de Trabalhadores apenas trata de procedimentos disciplinares. Para perguntar. Em relação ao processo ideológico que vai levar agora, ou a cambalhota que vai levar agora o PS, depois de ter nacionalizado a TAP, iniciar um processo de privatização anunciado, qual é a vossa visão sobre esta cambalhota e este zigue-zague? Ora, como é subejamente conhecido, penso eu, pelo menos nós temos publicitado isto muito, a Comissão de Trabalhadores entende que a TAP não deve, em circunstância alguma, ser privatizada. A TAP é uma empresa, nas palavras do Sr. Ministro Missionário, Pedro Nuno Santos, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, é uma empresa estratégica para o país, garantia da soberania e da diáspora. Portanto, nós concordamos com isso e vamos mais além. A TAP é devido à situação geográfica de Portugal, a TAP é essencial para Portugal. É essencial na manutenção da soberania, é essencial na unidade do país, porque nós temos territórios insulares, portanto a TAP faz um trabalho de ligação desses territórios insulares ao continente. Atenção que, como também os senhores deputados sabem, essas ligações são ao abrigo do serviço público, algumas delas são ao abrigo do serviço público, e como todos nós sabemos, o privado o que quer é lucro. E, portanto, serviço que não seja rentável, porque assim a TAP tem que ter determinados voos regularmente, se tenham passageiros ou não tenham. Eles têm que andar, têm que fazer aquelas rotas naqueles horários, naqueles dias, tenham passageiros ou não tenham. Claro que isto não será propriamente rentável, não é? Portanto, o privado quer rentabilidade, quer lucro e, muito provavelmente, vai se recusar a fazer operações que não sejam rentáveis. Depois temos a ligação à diáspora. Os nossos imigrantes, quando entram no avião da TAP, nem que seja na Patagónia, estamos em Portugal. Isto aqui é Portugal. Não é? Portanto, e é uma ligação importante que eles têm ao país da origem. Depois, é importante, porque, como eu também já disse aqui, a TAP, para além de dar trabalho aos seus trabalhadores, não é? Também dá trabalho a muitos trabalhadores de outras áreas, quer seja de empresas que fornecem a TAP, quer seja de empresas de turismo, até mesmo de agências de viagens com quem a TAP tem acordos. Portanto, faz aqui, é muito importante economicamente também. Aliás, há bem pouco tempo era o principal exportador de Portugal, portanto, por aí se nota realmente que é uma empresa muito importante para o país e que não deve cair nas mãos privadas. Aliás, aquilo que a história da TAP nos tem demonstrado ao longo dos tempos é que a privatização na TAP não corre bem. E depois o Estado tem que lá ir meter a mãozinha por baixo e meter lá dinheirinho, pronto, porque senão de outra maneira não há TAP. Para perguntar. Mas, como sabe, agora, a partir deste ano, o Estado não pode pôr nem mais um cêntimo, é o acordo que decorre daquilo que foi contratado com Bruxelas. Hoje, o Conselho de Ministros determinou uma avaliação da companhia, é uma das decisões com vista ao processo de privatização. Estão a ser envolvidos neste processo de privatização? Não. Não.
Já se reuniu com o novo Presidente do Conselho de Administração? Vamos reunir amanhã às 3 da tarde. Quando é que foi marcada a reunião? A reunião foi marcada na semana passada. Sim. Ou seja, nós tínhamos intenção de pedir uma reunião ao senhor para nos apresentarmos e para conversarmos um bocadinho. Mas antes que nós tivéssemos a oportunidade de o fazer, recebemos um mail da secretária a dizer que se concordávamos em ter uma reunião amanhã às 3 da tarde, ao que nós falamos com certeza que sim. Sabe se houve uma reunião segunda-feira com todos os trabalhadores e os sindicatos da TAP? Uma reunião na segunda-feira? Não, foi ontem, não foi feita. Na segunda-feira não tenho conhecimento. Como é que classifica? Peço desculpa, está aqui o meu colega a dizer que na segunda-feira foi só com os sindicatos. Peço desculpa. Então, segunda-feira foi convocada uma reunião só com os sindicatos pelo Presidente do Conselho de Administração novo, é isso? Sim, exatamente. Quando é que foi essa convocatória? Tem ideia? Isso eu não sei porque eu não sou do sindicato, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Sabe se foram todos os sindicatos? Porque ficamos com a percepção que ontem havia um sindicato ou outro que não tinha sido convocado. É assim, eu nesse assunto realmente não lhe sei responder porque nós somos Comissão de Trabalhadores e, como o Sr. Deputado deve saber, a Comissão de Trabalhadores dos Sindicatos tem funções diferentes e, portanto, nós não temos informações do que é que se passa nestas questões, reuniões e tal, nos sindicatos, assim como eles também muitas vezes não têm informação das reuniões que nós temos, não é? Nós vamos falando e tal, mas assim, são coisas que se calhar nós com os sindicatos temos assuntos mais prementes do que propriamente quem é que foi à reunião e quando é que foi a reunião. Para perguntar, Sr. Deputado. Não, só estava, uma vez que esta semana vamos ouvir praticamente todos os sindicatos, achei curioso que na segunda-feira tivesse havido esta convocatória, e oportuno, naturalmente. Mas uma questão que lhe queria perguntar foi se acompanhou o processo de, enfim, tentativa de despedir um motorista que não estava vacinado contra o Covid. Eu ouvi falar desse caso, aliás, muitas das informações, muitas das coisas que se passam na TAP, nós sabemos pela comunicação social, porque a Comissão Executiva não nos dizia. Portanto, nós sabíamos pela comunicação social e depois lá pedíamos uma reuniãozinha, olha, vimos isto, como é que é? Porque com antecedência não sabíamos. E, portanto, esse caso em específico, nós soubemos dele por aquilo que foi falado nos mídia. Portanto, não tivemos conhecimento na altura, temos conhecimento sim pelos mídia, quando isso começou a surgir publicamente. Perguntar. Inteiraram-se de algum detalhe sobre o caso? Falaram com o trabalhador? Não, porque isso nem sequer foi, não sei, os seus deputados com certeza sabem, a TAP vive muito do rumor da conversa de corredor. E há muitas coisas que nós sabemos pelas conversas de corredor e, claro, depois perguntamos a quem dirá ou é confirmado ou não é. Neste caso específico, isso nem sequer foi conversa de corredor, portanto, nem sequer andou por lá o boato. Portanto, perguntar? Quando foi da contratação da senhora Cristino, o ex-ministro Pedro Nuno Santos encheu o peito que era uma contratação fruto de uma ampla consulta internacional, era o supra-sumo que vinha para a gestão. Como é que interpreta toda a equipe de gestão e o acompanhamento político da tutela num processo de reestruturação que vai conduzir a um verão hiata, nas palavras ontem do subcomandante, pelo menos próximo do caótico? Bom, quando nós soubemos que vinha esta senhora para Presidente da Comissão Executiva, o primeiro pensamento que nós tivemos foi, então, mas não há ninguém em Portugal? Então, mas não há ninguém capacitado em Portugal para fazer isto? É preciso gastar-se milhões para contratar uma empresa de outsourcing, para procurar uma pessoa para aqui? Não há ninguém em Portugal? Não há ninguém na TAP que possa assumir isto? Foi essa a primeira pergunta. Depois, com o convívio, o que é que nós nos fomos apercebendo? Que a senhora tinha um objetivo, cumprir o plano de reestruturação. Se calhar porque depois, se o cumprisse, coisa para a qual foi contratada e estava a ser paga mensalmente para fazer, ainda recebia mais 2 ou 3 milhões. Não sei se por isso,
a senhora vá decretar a direito, a administração, os restantes membros da Comissão Executiva vá decretar a direito, sem pensar em mais nada, sem conhecerem a realidade da empresa, sem conhecerem a realidade dos trabalhadores, sem conhecerem nada. E também não procurar informar-se. Porque, por exemplo, a engenheira Silvia Mosquera, que é da parte comercial, que é administradora da parte comercial, por exemplo, não tem a mínima noção de como é que o contact center funciona ou o que é que se lá faz. Não tem. Portanto, para nós, e aquilo que nós temos dito ao longo deste tempo, é que essa administração tem andado aos papéis, como se costuma dizer. Eu acho que eles nem sabiam bem o que é que andam a fazer. Tem andado aos papéis. É essa a sensação que nós temos. E depois é tudo muito secreto, é tudo muito confidencial. Transparência não há, é como eu digo, os nossos pedidos de documentação à qual por lei nós temos direito de ter, de ver. Não, é confidencial, não pode ser, portanto. Para perguntar? Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Os senhores têm um bocadinho mais de poder de dissuasão do que nós, não é? Digamos assim. Alguma vez reuniu com o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, quer das Finanças, quer de Infraestruturas? Nós reunimos e espero não estar a cometer um erro, mas nós só reunimos com o Secretário de Estado, Hugo Mendes, não foi? Sim, as reuniões que nós tivemos no âmbito, portanto, do acionista-Estado, não é? E no âmbito da negociação, informação e negociação dos experimentos, etc., foi sempre, e mesmo quando viemos aqui à Assembleia, quando fomos ao Ministério das Infraestruturas, reunimos sempre com o Secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes. Para perguntar? Como é que teve conhecimento do caso Alexandre Reis e se teve conhecimento de que detalhes? Ora bem, do caso Alexandre Reis tive conhecimento pela comunicação social, aqui por estes senhores que estão todos aqui. São eles os nossos maiores informadores. Foi assim que nós tivemos conhecimento. A detalhes não conhecemos. Para perguntar? Já vimos que a VEM foi considerada um cancro nas contas da companhia TAP e percebemos ontem, inclusive, de um dos sindicatos, que o Dr. Lacerda Machado disse a este senhor, se ainda lá estivesse, porventura a companhia continuava aberta e na TAP. Qual era a influência e o interesse deste senhor nesta companhia? Desculpa, eu peço desculpa, mas eu não ouvi bem. Faz favor, Peço, por favor, de repetir. Peço desculpa. Eu perguntei-lhe, disse-lhe que ontem um dos senhores que cá esteve do sindicato disse que se o Dr. Lacerda Machado ainda estivesse na TAP, provavelmente a VEM ainda estaria aberta e, digamos, na esfera do universo empresarial TAP. A pergunta que lhe faço é: qual é, no seu entender, o interesse e a força, digamos, e essa posição do Dr. Lacerda Machado em relação à VEM e a este negócio da TAP? Sr. Deputado, não faço a mínima das ideias. Se o senhor tem interesse na VM, se tem algum interesse desconhecido, enfim, não sei, não faço a mínima das ideias. Para perguntar? Em relação à entrada no capital dos privados, o período que sucedeu até à pandemia, como é que classifica em termos de aumento de negócio, de pessoas, de aeronaves, como é que empresarialmente classifica esse período? Responder? Ora bem, como eu já disse aqui, a privatização nunca é boa para a TAP. Historicamente, temos visto isso. Na altura, nós não reconhecemos crescimento ou que alguma coisa de bom tenha resultado para a TAP dessa gestão. Aliás, resultaram foi coisas más. A começar pelo tal negócio dos aviões e a acabar num resgate que o Estado português teve que fazer. Para nós, nada correu bem, nada foi bom. É essa a avaliação que nós fazemos.